Abra comigo a sua Bíblia, Romanos. Romanos. Graças a Deus. Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, versículo de número 33. Glória a Jesus. Vejo que tu és profeta. Aleluia. Glória a Deus. Pode até baixar um pouco agora do retorno. Dá um beijo, Eliel. Romanos 11, 33 diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Eu vou ler numa outra linguagem. Vocês por acaso já viram algo que se compare à graça generosa de Deus? Ou à sua profunda sabedoria? É algo acima da nossa compreensão, que jamais entenderemos. Há alguém que possa explicar a Deus? Alguém inteligente o bastante para lhe dizer o que fazer? Alguém que tenha feito a ele um grande favor, ou que Deus tenha pedido conselho? Tudo dele procede, tudo acontece por intermédio dele, tudo termina nele. Glória para sempre, louvor para sempre. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, esse para mim é um dos textos mais fantásticos das Escrituras. Paulo, ele está explicando a Bíblia, pega esses 4 versículos, do 33 ao 36. Paulo está explicando, de repente Paulo tem uns êxtase assim no meio das explicações. Ele está falando, pregando, ensinando, escrevendo. De repente ele tem uns êxtase assim no meio da explicação, e ele para e diz: oh meu Deus. Sabe quando você recebe uma revelação, você está lendo a Bíblia, de repente você recebe uma revelação, só que Paulo não estava lendo, ele estava escrevendo. Ele estava escrevendo ou ditando para alguém escrever, que é mais provável que isso tenha acontecido. E Paulo de repente para e diz: ó profundidade das riquezas. Porque é tão profundo que ele tenta explicar com palavras e não consegue. Ele tenta expressar no seu psique, na sua capacidade intelectual, e não consegue. Então a única coisa que ele consegue dizer, ele diz: ó profundidade das riquezas. Quem pode dar conselho para Deus? Quem pode ajudar ele a fazer alguma coisa? Quem pode ensiná-lo? Quem? Irmão, tudo que dá trabalho hoje na sua vida é fruto de trabalho, não é fruto de relacionamento com Deus. Porque o fruto do relacionamento com Deus vem justamente para ajustar você para o trabalho, vem ajustar você para a vida. Então tudo que dá trabalho na tua vida hoje não tem a ver com o relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus organiza você por dentro, para você servir a Deus. Você não conhece pessoas de longe. Às vezes as pessoas falam com a gente nas redes sociais ou no telefone, e dizem: ah pastor, você é uma referência, você é legal, a sua palavra é legal. Ok. Quando as pessoas estão longe, você pode ser uma referência para ela, mas para as pessoas de perto você é um testemunho. Por isso é muito importante que a gente tenha vida com Deus, porque a vida com Deus que vai nos tornar um testemunho, não só uma referência. Não só uma referência a ser seguida, a ser ouvida, mas um testemunho. Ou seja, a sua vida é um testemunho.
Você é um testemunho no que faz, no que diz, no que aplica, no que ajuda a vida dos outros. Então tudo que você faz vai testemunhar. Então, esses dias conversando com alguém, a pessoa falou assim: pastor, qual é a diferença do carisma e do caráter? O carisma, querido, ele te leva em alguns lugares, mas é só o caráter que faz você permanecer nesses lugares. O carisma, ele apresenta você, mas o caráter, ele sustenta você naquele ambiente. Então, o carisma, ele precisa estar firmado no caráter. E o caráter de um homem, ele precisa ser formado na presença de Deus. Ah, mas tem gente que não serve a Deus, mas tem caráter. O caráter não pode estar firmado na justiça própria. Ele tem que estar firmado na justiça de Deus. Porque tem gente, irmãos, que ele faz tudo certo, e aí ele tem orgulho da sua integridade. Esse é o pior orgulho que tem, é o orgulho da sua integridade. E aí quando essa pessoa que faz tudo certo, que tem orgulho da sua integridade, quando ela falha, ela não se dá o direito de voltar, ela não se dá o direito de se perdoar, ela não se dá o direito de retornar e de retornar para a sua vida. Por quê? Porque tudo que ela acha que a sua significância, a sua identidade estava firmada no bem que ela fazia. Paulo é categórico no capítulo 7 de Romanos, quando ele diz assim: o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero eu acabo fazendo. Aí Paulo diz: ó miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ponto. Versículo seguinte, ele diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória, pelo sangue de Jesus, pelo amor de Jesus, pela vida de Jesus. Eu não estou dizendo que você não deve ter orgulho de fazer as coisas certas, porque isso é motivo de alegria, mas o nosso caráter precisa estar firmado em Cristo. Amém? Porque talvez você erre na vida, talvez você falhe na vida, e você vai precisar da misericórdia de Deus para retomar, para retornar, para refazer, para recomeçar. E se você não estiver firmado na cruz de Cristo, estiver firmado nas suas qualidades, se você está firmado só nas suas qualidades, você não consegue lidar com o defeito dos outros. Você está sempre cobrando dos outros a mesma qualidade que você tem. Mas pessoas são diferentes. Amém? Se você está firmado no seu bom comportamento, você não admite o comportamento ruim de ninguém. Você se torna um crente xaropão, chato, porque você faz tudo certo e agora quer cobrar de todo mundo que faça certo também, não por causa de Jesus, mas porque você quer. Dá um amém assim. Aleluia. Então, nós estamos procurando uma perfeição que não existe só nas nossas qualidades. Deus diz assim: andar na minha presença e ser perfeito, porque na presença dele você se torna perfeito, porque a presença dele cobre toda a sua imperfeição. Amém, querido? Então, cada vez que você se une com alguém para relacionamento, você se une, mas por causa das suas faltas. Relacionamento não tem a ver com as minhas necessidades. Quando eu me relaciono com alguém, é para servir a pessoa, não é por causa das minhas necessidades emocionais. Quando eu me relaciono com pessoas baseado nas minhas necessidades emocionais, eu sempre acho que o outro tem que pagar a minha conta, que o outro está errado, tudo que acontece na minha vida é por causa dele. Por quê? Porque eu estou me relacionando com ele, ele tem que me ajudar. Não há cobranças no relacionamento sadio. Amém, querido? No relacionamento sadio não há cobrança. Mas eu te abençoei, por que você não me abençoa? Eu não te abençoei para você me abençoar, eu te abençoei porque eu sou legal. Amém? Quando você entra num relacionamento, você não espera nada em troca. Você está ali para você ser restaurado. Você está ali para ser edificado, porque ninguém vai conseguir ser edificado sem relacionamento. Por isso que a primeira perspectiva negativa da criação, que Deus olhou e disse: não é bom que o homem viva só. Por quê? Porque um homem sozinho, isolado, isso não é só para o momento afetivo do casamento, não, mas
Um homem sozinho, uma mulher sozinha, ela não tem dificuldade de relacionamento. Sem o relacionamento você não é preparado, porque você precisa de outro para ir amolando você, entendeu? Pedra ralando pedra, meu amigo. É por isso que é igreja difícil. Por isso que é melhor assistir pela internet. Eu assisto, anoto o que eu quero, não tem ninguém me perturbando, né? E o que eu gosto eu digo aleluia, eu boto uma mãozinha assim. O que eu não gosto eu boto a mãozinha assim. É mais fácil do que eu me relacionar com a palavra. Agora o evangelho ele sempre vai fazer isso, amém? O evangelho sempre vai ofender a minha mente para revelar meu coração. E enquanto eu não tiver uma identidade restaurada no Senhor, eu estou sempre procurando a minha identidade em alguma coisa, ou em alguém, ou em alguma movimentação, em algum serviço. Você senta do lado de uma pessoa no avião, ela não pergunta o seu nome, ela pergunta o que é que você faz. 20 minutos depois de voo, é que ela pergunta, como é o seu nome mesmo? Por quê? Porque para ela é mais importante o que você faz do que quem você é. E o mundo hoje é assim, importa o que você faz. Então os relacionamentos são pelo fazer, não pelo ser. E relacionamento pelo fazer, quando acabar o serviço, acabou o relacionamento. Amém? Você está me entendendo? Aleluia! E aí eu penso que estou me relacionando, não, eu estou me escondendo atrás do serviço. E como é que eu vivo essa teologia do coração? Jesus quer me ensinar. A performance do céu, querido, Pai, Filho e Espírito Santo, é a minha base de relacionamento, é a minha base de unidade, é a base de construção. Façamos o homem, já está pluralizando, façamos, está no plural, não está no singular. Deus não fez sozinho, embora pudesse fazer, mas ele deixou claro, façamos, para que deixar claro um objetivo, que você não pode fazer sozinho. Você não faz filho sozinho. Você não produz a próxima geração sozinho. Porque para mim sair de uma geração e entrar em outra, eu preciso de dois. O relacionamento sempre é dois. Por isso que não é bom que o homem viva só. Isso não se aplica só ao casamento, se aplica em tudo. Eu particularmente vou pregar o evangelho, prego no mundo inteiro. Eu nunca viajo sozinho. Eu viajo com o Reuel, ou com a minha esposa, ou com o Cris. Sempre vamos em mais do que um. Eu nunca viajo. Eu prefiro dormir com a Iraci do que dormir com o Reuel. Mas é segurança para nós. Por quê? Porque eu estou fazendo a obra de Deus. Nós não viajamos sozinhos, nós vamos juntos. Melhor é dois do que um. Jesus enviava de dois em dois. Então tem alguns princípios da Bíblia que a gente quebra, mas a gente não percebe. E a gente vai saindo do cumprimento das Escrituras. O Senhor deixou claro todas as movimentações. Na Bíblia, Deus não ensina você a ser espiritual, Ele ensina você a ser gente. Ele diz, ó pais, não suscite a ira dos filhos. Filhos, honrem os vossos pais. Patrões, tratem assim seus empregados. Empregados, honrem assim seus patrões. E vai falando, maridos, amai as vossas mulheres. Mulheres, honrai os vossos maridos. Ele está ensinando a gente a viver em comunidade de família. Não adianta eu ser um alienado espiritual. E eu quero ser espiritual. Eu pego a Bíblia e aplico na minha vida para me ser espiritual. E eu não, para falar comigo, não pode ser terráqueo. Tem que ser espiritual. Porque eu não sei viver uma vida no espírito. Aí o cara ora o dia inteiro, mas está com a vida toda enrolada. Jejua, busca Deus, mas a sua vida na comunidade, ele não vive em comunidade, não vive em relacionamento, não é tratado, porque você precisa de outra pessoa para ser tratado. Amém? O cara está bem, ora a Deus, jejua 3 vezes por semana, mas não paga suas contas. E às vezes não é nem por maldade, é pela sua escola. Ele acha que ser espiritual tá tudo resolvido, Deus vai dar vitória. Não, Deus te botou na terra, te deu a terra para te ensinar a ser gente na terra. A terra Ele não deu para o diabo, Ele deu aos filhos dos homens. A terra é responsabilidade minha. Ele me misturou com a terra
Para que a terra reconhecesse quem eu sou. Se Ele quisesse que eu fosse só espiritual, Ele tinha soprado o Espírito em mim, e não tinha me formado do pó da terra, mas Ele me formou do pó da terra e soprou em mim o seu Espírito. Para quê? Para mim ter os dois códigos do céu e da terra. Então eu posso ser um ser humano espiritual e posso ser um ser espiritual passando por uma experiência humana. Deus me formou do pó. A matéria-prima que Deus usou na formação foi o pó da terra. Para quê? Para que a terra reconhecesse quando eu falo. O que Deus quer nos ensinar é a ser gente, porque ser espiritual é fácil. É só entrar num quarto e orar todo dia 3, 4 horas. Você vai ficar numa semana, a Bíblia vai saltar dentro do seu espírito. Às vezes a gente entra no quarto. Hoje de manhã acordei e fiquei no meu quarto lá uma meia hora em oração, ouvindo uma canção. Li 3 capítulos da Bíblia. Aquelas coisas saltam dentro da gente, você não dá conta de escrever tudo que Deus fala. Agora eu tenho que sair dali, ainda assim vem, amor, vamos almoçar, vamos. Então vamos sair para almoçar. E tem que levar filho na escola, e tem que fazer isso. E amanhã é segunda é terrível, não é? É por isso a gente faz a ceia na segunda. Se a gente dá o cheque para o sábado achando que nunca vai chegar a segunda. Amanhã tem coisas para resolver, tem pessoas para pagar, tem pessoas para conversar, tem coisas para executar. Mas eu sou espiritual. Eu só funciono no domingo. Não, querido, o Senhor quer ensinar você a ser gente. Aí você lê esse texto que Paulo leu, você fica pensando, meu Deus, eu queria viver isso aqui. Paulo tinha esses nuances. Querido, você não é um ser humano vindo domingo para a igreja para ser espiritual. Você é um ser espiritual passando por uma experiência humana. E a forma com que você vive a sua experiência humana é que torna você alguém espiritual. Amém? Alguém carinhoso, amoroso, querido, prudente, ativo, abençoador, generoso. Porque os benefícios de uma vida correta, pelo Espírito de Deus, vai estabelecer você num ambiente espiritual. Nós não podemos mais nos esconder atrás de uma espiritualidade. Nós precisamos dizer, Senhor, me cura, me abençoa, me ensina a ser gente na terra. Você vai governar a terra com Jesus, querido. Você quer ir para o céu? Você quer ir para o céu? Senhor, me leva daqui, Maranata, me leva embora. Você não conquistou nem a terra. Você não conquistou nem o seu ambiente. Nós temos um serviço a fazer. A igreja, irmão, ela revela a sabedoria de Deus, e nós precisamos dessa sabedoria para tomar o que é nosso. A terra o Senhor entregou para a igreja. Como assim o Senhor entregou a terra para a igreja? O Senhor quer que você assuma a sua identidade. Ele te entregou a terra Ele deu aos filhos dos homens. Você pode sim viver uma vida boa, servindo pessoas, e servindo as pessoas que você não congrega na sua igreja, que não sentam do seu lado no domingo. Às vezes nós somos tão evangélicos que a gente esquece que é filho de Deus. Às vezes a gente só consegue se relacionar com quem é da mesma religião. A gente só, e quando vê alguém conversando com alguém de fora, ele não é do mundo. Você também é do mundo, querido. Não, eu não sou do mundo. Eu sou do mundo, eu sou de Jesus. Ok. Depois você lê João 17. Jesus disse assim: Pai, eu não os peço que tires do mundo, eu peço que tu os livres do mal. E Jesus diz assim para os discípulos: Pai, assim como tu me enviaste ao mundo, eu vos envio ao mundo. Quando Deus enche você do Espírito Santo, Ele quer enviar você ao mundo, aos pecadores. Ele quer enviar você aonde tem problema. Deus não enche uma pessoa do Espírito Santo só para ficar dançando e pulando na igreja, embora isso é bom demais.
Mas Deus enche uma pessoa do Espírito Santo para projetar ela dentro de lugares que precisam de pessoas cheias do Espírito Santo. Amém? Você é uma granada de Deus nesses lugares. Deus vai te introduzir no meio de lugares, você vai dizer assim: não. Deus introduziu José no Egito, Daniel em Babilônia, Esther na fortaleza de Suzã. Um foi governador, o outro foi conselheiro do rei, a outra foi rainha. Mas a gente não, a gente quer ser só evangélico. A gente tem medo de tocar em algumas esferas, porque a gente aprendeu que isso é pecado. É pecado ir no mundo. Já pensou se você fosse diretor de uma escola cheio do Espírito Santo? Você já pensou, gente? Já pensou se você dirigisse uma escola com 1.300, 1.500 crianças? Toda segunda-feira você cantava o hino nacional, hasteava a bandeira e fazia uma oração por todas aquelas crianças. E você declarava: Senhor, eu declaro que nessa escola tem presidentes, tem governadores, aqui vai sair missionários. Você já pensou se você fosse um juiz? Você já pensou se você fosse um advogado cheio do Espírito Santo? Um industrial cheio do Espírito Santo que empregasse aí milhares de pessoas na sua empresa, que na segunda de manhã você descia de helicóptero na sua empresa, fazia um culto na segunda de manhã antes de começar o expediente, e abençoava todos os funcionários e dizia: eu quero declarar que esses homens servirão ao Senhor, que essas mulheres servirão ao Senhor. A terra está clamando pela manifestação dos filhos de Deus, e os filhos de Deus estão trancados dentro da igreja, fazendo campanha para enriquecer. A terra está buscando alguém que grite por ela, alguém que fale para ela, alguém que diga: Deus existe e Ele os ama. A terra está clamando. Leia Romanos capítulo 8, versículo 19. Bota aqui Romanos 8, 19. Paulo pediu para ir para Roma. Ele disse: Deus falou comigo, eu vou para Roma. O pessoal disse: mas você vai morrer em Roma. Ele disse: eu sei, mas Deus quer que eu vá para Roma, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Versículo 20: porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Versículo 22 termina: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até quando? Até agora. Está com dor de parto até agora. A criação está gemendo, pedindo para alguém profetizar sobre ela, para alguém declarar sobre ela. Deus não encheu você do Espírito Santo para te dar um cargo na igreja, para te dar uma célula, para te dar um grupo. Não, Deus te ungiu para você ser uma referência no lugar que você está. Amém? É para você ser referência no lugar que você está, naquela escola, naquela repartição pública, no meio. Ai, mas pastor, mas eu sou o único crente lá, é uma luta. Deus te colocou lá. Já se perguntou se na casa de Naamã não tivesse uma menina que foi levada como escrava, ele não teria ouvido a menina e não teria ido na casa de Eliseu para ser curado da lepra? Andar na vontade de Deus para cumprir todas as coisas, irmãos, não é fácil, porque isso não tem a ver com os seus sentimentos. Deus vai pedir para você fazer coisas e vai empurrar você para situações que você vai dizer: meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Minha filha e meu genro estão em Portugal. A mais velha, a Pamela, ela tem 34 anos. E eles estão lá, estão criando suas filhas nas escolas portuguesas, estão ensinando as crianças a falar alemão. E eu perguntei: Rafa, você não quer vir embora? Não vale a pena mesmo? Eu disse: não, pastor, vale sim, porque não tem a ver conosco, tem a ver com as nossas filhas. Nós estamos aqui preparando as nossas filhas para ser missionária. Quando elas crescerem, elas serão missionárias em toda a Europa. Nós estamos aculturando elas. E ela já fala engraçadinho, ela já fala português de Portugal. Tem uma irmã de Portugal aqui. Você liga para ela assim: oi vovô, estou com saudades suas. Ela já fala engraçadinho. E elas estão lá
Então eles se mudaram para Portugal, e não tem a ver com eles, tem a ver com elas, com as duas meninas. Estão gastando para elas estudar, estão gastando para aperfeiçoá-las, porque eles estão trabalhando, não é para os seus dias, é para os dias que estão por vir. Quando eu ouvi isso do Rafael, eu disse: Rafa, mas aqui a gente tem a igreja que está melhor. De vez em quando eu mando uma oferta para eles poderem comprar materiais, comprar as coisas para casa, que eles aqui poderiam viver melhor. Mas eles: não, nós estamos aqui criando nossas filhas porque tem um propósito para elas no futuro, em Portugal e na Europa. Ele anda nas vilas de Portugal, nas cidades que não tem nenhuma igreja. Sabe o que ele faz? Pega o violão e vai para a praça, e fica tocando na praça. Aparece um jovem, ele senta e conversa. Aparece outro, ele senta e conversa. Às vezes trabalha de 3 meses para tocar uma pessoa, 4 meses para tocar uma pessoa. Então nós precisamos entender que fazer a vontade de Deus, muitas vezes você vai dizer: o que eu estou fazendo aqui? Mas o seu coração vai estar em paz, vai estar conectado com a vontade de Deus. Então, até para mudar de casa, até para mudar de lugar, consulte a Deus. A Bíblia diz, ontem nós pregamos sobre isso, Mateus capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e capítulo 4. Os 4 capítulos de Mateus, os 4 primeiros, fala por 8 vezes a expressão: e isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito. Jesus vivia para cumprir as escrituras. Jesus não vivia para fazer, ele vivia para cumprir. Você sabia que você pode estar vivendo a sua vida sem cumprindo o que Deus te chamou para fazer? Porque você acha que Deus te chamou para fazer na igreja? Não, não se trata de ir à igreja, se trata de ser a igreja. Você pode estar vivendo a sua vida. Você já se perguntou se você está vivendo a vontade de Deus? Se é isso mesmo que Deus quer para o seu casamento, para a sua cidade, para a sua família, para os seus filhos, para a sua condição? Você já se perguntou? Você tem angústias? Você diz: por que eu estou assim? Por que eu estou depressivo? Por que eu estou triste? Às vezes você pode estar desfocado daquilo que Deus chamou você para fazer. Porque não tem coisa mais terrível do que um homem ter sucesso numa coisa que Deus não aprova. Não tem coisa mais terrível estar funcionando em um ambiente que Deus não quer que ele esteja ali. Então eu tenho que me perguntar: Senhor, isso é para mim mesmo? Paulo estava na cadeia, preso, mas essas coisas, quando ele escreve o livro de Romanos, ele está preso, e ele está escrevendo a profundidade das riquezas. Ele está alegre, ele está cheio de revelação, mas ele está preso. Paulo está preso, sentado numa cadeia em Roma, e ele escreve: nós que estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Porque ele não estava preso naquela cadeia, ele estava preso na vontade de Deus. Quando você está preso na vontade de Deus, não existem lugares difíceis para que você não possa entrar e fazer algo. Um homem que está preso na vontade de Deus, pronto. Pastor, o senhor está dizendo que eu não posso ter angústia? Pode, deve, momentos de angústia. Mas se você está todo dia angustiado, tem alguma coisa errada. Vai ver se você está desfocado. Vai ver, não é isso que Deus tem para você. No seu livro ele escreveu sobre mim. Bota aqui, filho, Salmo 139, verso 16. A Bíblia diz que no seu livro ele escreveu sobre mim sem que nenhum dos meus dias existisse. Salmo 139, verso 16. A Bíblia diz: no seu livro ele escreveu sobre mim sem que nenhum dos meus dias existisse. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe. No teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais ainda iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Tem uma história que Deus está fazendo para você. Você já se perguntou qual é a sua biografia? O que é que Deus fez a seu respeito? Nós vamos para a oração e nós queremos dizer para Deus o que Ele faz. Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus faz aquele outro, Deus abençoa, Deus isso, Deus aquilo, Deus dá vitória, Deus abençoa mesmo. E Deus está dizendo: por que você não para ouvir? Porque eu tenho umas coisas que eu já escrevi a seu respeito, e você tem que viver para cumpri-las. E se você não cumpri-las, você não vai ser totalmente pleno naquilo que eu tenho para você. Você já entendeu isso?
Você já pensou você chegar na eternidade? Aí você chega na eternidade e diz: Deus, está aqui as 20 igrejas que eu abri para você. Aí Deus vai dizer: peraí, vamos dar uma olhada no livro aqui. Mas aqui não diz que você ia ter 20 igrejas, não. Aqui diz que você ia ser um empresário, e você ia ganhar muito dinheiro e ia investir milhões nas nações. Aí você diz: não, Deus, mas eu trabalhei para você. Deus diz: não, você trabalhou para você. Mas a igreja era tua. Eu disse: não, não era minha, não, era sua. Em teu nome nós curamos, em teu nome nós revelamos, em teu nome nós profetizamos. Ele vai dizer: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Eu só conheço você se você andar naquilo que eu disse. Essa palavra conhecer fala de intimidade. É um coito, um marido e uma mulher. É como um ato sexual. É isso que Deus está dizendo nessa palavra. Eu não vos conheço, fala de um toque íntimo. Ele disse: eu nunca toquei você intimamente, você nunca deixou. Eu nunca toquei você na sua intimidade, você nunca deixou, você só trabalhou para mim. Você só suou, mas não chorou. Não gerou inspiração, só gerou transpiração. Você só transpirou, mas não inspirou ninguém. Você está me entendendo? A linha é fina, nós precisamos descobrir: Senhor, o que o Senhor tem para mim? Fala comigo, Deus. Querido, vou dar um conselho para você, que talvez você não vai ouvir isso de muitos pastores. Para de falar. Vai para a oração, não fala. Não, faz um código, faz um jejum de silêncio, de palavra. Faz um jejum de palavra, vai para a oração e diz: Senhor, eu vou ficar 30 dias sem falar. Só ouve. Só ouve o que Deus quer fazer. E você vai viver para cumprir o que Deus chamou você para cumprir. E sabe o que mais? Você vai cumprir com alegria, não vai ter desgosto na sua vida. Ainda que alguém da sua casa fique doente, ainda que alguém da sua casa se desvie, ainda que você veja as coisas não estar de acordo como você gostaria, mas o seu coração vai estar cheio, porque você sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito eterno. Glória a Jesus! Eu estou tão encorajado, empoderado disso, irmãos, para falar sobre isso. Abra comigo Efésios capítulo 3, versículo 8. Oh, profundidade. Quem quer dar conselho para Deus, irmão? Para quem Deus pediu conselho? Para quem Deus deu primeiro para depois dar a Ele? Efésios capítulo 3, versículo de 8 a 13, diz assim: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas insondáveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. E foi assim para que agora, pela graça, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades. Não, isso aqui, eu tenho que explicar isso aqui. Deus está dizendo o seguinte: eu escondi um monte de coisa, mas agora eu estou revelando pela igreja, para que os principados e as potestades conheçam. Sabe o que Deus está falando? Deus está dizendo o seguinte: o diabo está de olho na igreja, porque eu trabalho através da igreja. Então o diabo, ele está de olho na igreja para ver como que eu estou trabalhando através da igreja, para ele ir atrapalhar. A igreja, ela não vive para desfazer as obras do diabo, porque para desfazer as obras do diabo, Jesus já desfez na cruz. A igreja vive na frente de Satanás. É o diabo que tem que correr atrás da igreja. É o diabo que vem no culto, vem no culto, assiste, dá oferta. Isso quando ele não está pregando. Escuta, ele vem para quê? Para descobrir o que estava oculto. Os anjos não têm a revelação que você tem. Os demônios não têm a revelação que você tem.
Porque eles não têm o Espírito de Deus. Deus não soprou do seu Espírito no anjo, Ele soprou no homem. É o homem que tem parte de Deus e mais nada tem. Você tem que andar na frente. Se você passar um anjo voando aí com um iPad anotando, não se assustem. Ele não sabe. Não, os anjos não sabem o que Deus vai fazer. Não foi para um anjo que Deus revelou o Apocalipse. Não foi para o anjo que Deus lhe incumbiu de pregar o Evangelho. Por que Deus não lhe incumbiu os anjos? Porque eles não têm revelação. Ah, meu Pai, quem tem revelação é o homem, é a mulher. Aleluia, quem tem o coração de Deus é o homem, é a mulher. Quando Ele soprou, Ele disse: tudo que é meu eu vou colocar dentro de você agora. Você vai poder se manifestar. Você é a minha imagem, a minha semelhança. Você me representa. Não substitui. Você me representa, não substitui. Mas tem gente que quer substituir a Deus. Irmão, eu vou ler isso aqui de novo. Capítulo 3, versículo 10. E foi assim para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus. Por que multiforme? Porque Deus não é uniforme, Deus é multiforme. Deus se manifesta de várias formas. Aí a igreja está acostumada com uma forma, e quando ela vê outra forma que ela não domina, ela diz: isso não é de Deus. Porque ela está acostumada com uma forma só. Mas Deus é multiforme. Então, quando você não conhece o assunto, não diga: isso é do diabo, isso não é de Deus. Quem Deus pediu conselho para se manifestar? Jesus diz: João Batista não comia, não bebia. Você diz que ele tem demônio. Aí vem o Filho do Homem, que come e bebe. Vocês dizem que tem demônios. Você vê uma coisa diferente da sua manifestação, você diz: isso não pode ser. Alguém me perguntou esse dia: pastor, é que eu aprendi que quando o cara cai na unção para frente é demônio, quando cai para trás é unção, é de Deus, né? O que é que o senhor acha? Eu digo: irmão, na dúvida cai para o lado, meu irmão. Daí não briga com um, não briga com o outro, cai para o lado. Quando você vai cair, se joga para o lado, porque é confusão. Caiu para frente é demônio, caiu para trás. As pessoas criam coisas nada a ver, irmão. Criam coisas nada a ver. Depois você lê João 12, leia o Evangelho de João capítulo 12. Eles quiseram prender Jesus uma hora porque ele estava fora de si. Jesus dava uma chapada tão geral que eles diziam: ele está fora de si, ele está doido, ele está doidão. Paulo disse: a igreja é dado a conhecer a sua multiforme. Por favor, a igreja não é uniforme. A igreja cria uma doutrina e ela quer que todo mundo seja igual. Irmão, nós já tivemos cabelo de crente, roupa de crente. Vamos ser crente agora? O que nos trouxe até aqui valeu a pena, foi a revelação que os nossos pais tinham. Glória a Deus por eles. Glória a Deus pelos meus avós. Meu avô, eu nunca vi meu avô de calça curta. Também não estava perdendo nada, as pernas finas. Nunca vi meu avô de shorts. O meu avô nunca botou uma camisa assim sem botar uma por baixo. Eu nunca vi ele de camisa curta. Eu nunca vi. Mas era um evangelho que trouxe a gente até aqui. Quer dizer que o nosso agora é mais liberal? Não. É porque agora, o que estava oculto, o entendimento que não se tinha para aquela época, Deus trouxe para essa época. E talvez os nossos filhos vão andar numa velocidade maior, porque vão ter um entendimento maior. É porque o mundo está perdido, a igreja está desviada. Irmão, a igreja de Jesus.
A igreja de Jesus. É claro que se por multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfria, mas até isso é profético. Então tudo que está acontecendo não está fora do padrão. Deus profetizou que iria ser assim. Você deveria estar alegre, porque Apocalipse está acontecendo. E quanto mais coisas terríveis acontecem, mais você tem noção de que Deus é verdadeiro e que Ele falou que ia voltar. E quanto mais coisas terríveis se apresentam, mais eu tenho noção de que Jesus está voltando. Por quê? Porque Ele falou que ia ser assim. O amor de quase todos esfriaria. Sabe o que é isso? Quase todos, numa proporção coletiva, num ambiente de 100%, quase todos é 80%. Então não tem nada fora do padrão bíblico. O padrão bíblico profetizou que estaria acontecendo essas barbaridades, essas aberrações. Está na Bíblia. Mas porque nós somos às vezes uma igreja tão emotiva, que a gente trabalha no emocional das pessoas, que não prepara as pessoas para lidar com as demandas do Espírito e com as demandas dos nossos dias, a gente não se prepara para isso. Então, deixa eu ler o resto do versículo aqui. E foi assim para que agora pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais. Versículo 11: segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso em confiança pela nossa fé nele. Portanto, peço-vos que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Paulo está dizendo assim, ó, sabe o que Paulo está dizendo? Gente, não chora porque eu estou sofrendo, faz parte. Paulo sabia que fazia parte. E gente, não chora, ó, não se assuste com as minhas tribulações, portanto vos peço que não desfaleçais das minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Paulo está dizendo assim, a gente não chora porque eu estou preso, é mistério, faz parte. Paulo escreveu grande parte do Novo Testamento, ou ditou, ou escreveu. Ele deve ter feito as duas coisas. Preso, fazia parte de um propósito, fazia parte, fez 3 viagens missionárias e foi escrevendo tudo. Ele disse, agora é dado a conhecer por meio da igreja aos principados e potestades, a igreja revelando a sabedoria de Deus aos principados. É como se a igreja dissesse, Satanás, senta aí, você vai ouvir agora. Você vai aprender agora. Os demônios vêm à igreja aprender, eles vêm descobrir o que Deus está por fazer. A igreja que deveria estar revelando os cenários proféticos dos próximos dias. A igreja que deveria sair da fila da bênção e entrar na fila do propósito. Diga para alguém que está do seu lado, querido, transcenda a revelação, transcenda a revelação, ande para cumprir o que Deus falou. É um processo, amém? Ó, profundidade das riquezas. Quem falou para Deus primeiro? Quem deu conselho para ele? Quem ensinou ele para o que ele deveria dizer? Há uns anos atrás Deus nos deu uma palavra aqui e nós pregamos sobre isso. No processo tem uma forma de caminhar, você vai ter que viver o processo, amém, querido? Adão, ele não teve um privilégio que Jesus teve. Adão não nasceu criança, ele já nasceu homem. Ele não nasceu criança, ele não viveu o embrião, ele não viveu a criança, ele não viveu a adolescência, ele não viveu a juventude. Jesus viveu tudo isso. Tem um processo. Todo libertador tem processos. Amém? Todo libertador tem processo. Agora, diga comigo, ciclo. Agora diga círculo. Agora diga circo. Você escolhe como quer viver no processo. Quer viver no ciclo? Quer viver em círculo? Ou quer viver num circo? Se você quer viver um ciclo, você vai respeitar os processos e vai suportar os processos. E de tempo em tempo Deus vai elevar o seu nível.
Porque cada coisa que você supera, você chega do outro lado e você alcançou alguma coisa maior. Então você diz: ah, Deus me deu vitória. A vitória você não pega na mão, a vitória Deus constrói dentro de você. Para cada coisa que você supera, para cada decepção, frustração, depressão, perda, traição que você supera, que você chega do outro lado, aleluia, você está no ciclo de Deus, você vai criar músculos espirituais. Ou você vive no ciclo, respeita isso, respeita o seu momento. Se não é momento de aparecer, te esconde. Se não é momento de se esconder, apareça. Se é momento de juntar pedra, junte pedra. Se é momento de espalhar, espalhe. Não passe por cima dos propósitos de Deus. Eu já falei isso aqui, falei ontem de novo. Uma lagarta não precisa orar para virar borboleta. Ela vai virar porque ela nasceu para ser borboleta. Ela não nasceu para rastejar, ela nasceu para voar, meu amigo. O fato dela rastejar não identifica quem ela realmente é, porque aquele momento que ela está passando não define a sua identidade. A sua identidade é para voar, não é para rastejar. Agora, uma lagarta, ela não acorda de manhã e diz: Deus me abençoe, eu quero voar. Oh Deus, vou fazer uma campanha lá no Luiz Hermínio, o Senhor me tirar desse rastejamento. Ela não precisa orar para voar, porque ela vai voar. Ela só precisa respeitar o processo. Cutuca alguém que está do seu lado, chuta a cadeira dele, empurra, fala alguma coisa assim: respeite os processos de Deus na sua vida. Diga assim, de boquinha fechada: não fala nada não, amigo. Diga: não fala nada não. Diga assim, diga para ele: vai nascer asa aí, fica tranquila. Vai nascer asa aí, meu amigo. Você pensa que você nasceu para rastejar? Você acha que teu pai te criou para rastejar, para mendigar? Você acha que teu pai te criou para viver debaixo da sola do sapato de alguém? Não, você vai voar, você vai colorir o ambiente. Como um farol que brilha à Noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Ei, só mais uma vez. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Sim, sim, Deus, é isso. Respeite o processo. Respeite. Você vai voar. Fala para ele, fala. Diga assim: você vai voar, menino. Se a menina diz: você vai voar, menina. Mas espera a asa nascer. Espera a asa nascer, menina. Espera você chegar. Passa por esse ambiente. Aleluia. Aleluia.
E o propósito de uma lagarta é só entrar no casulo e ficar ali. E fica ali. E não adianta, quanto mais esperneia, mais demora a formar o casulo. E quanto mais agride, quanto mais fala, e quanto mais argumenta, terrível. E não dá, daqui a uma hora você está todo envolvido, não dá para ver o que tem dentro. Fica todo mundo olhando, ó, morreu. E daqui a pouco nasce umas perninhas assim para fora. Aí, ó, não morreu, está vivo, tem alguma coisa viva ali dentro. Aí começa, bota uma asinha para fora. Aí bota outra asinha para fora. Aí não sabe voar. Fica tentando, não consegue. Espera Deus fazer. Você vai chegar, fica tranquilo. Respeite os processos, guarde a fé, termine a carreira. Você vai, aleluia, você vai chegar. Ei, tem muita gente que tem muito dinheiro, tem muita posição, tem muito recurso, mas não tem mais asa. Perdeu a asa. O pior, voou e agora voltou a rastejar. Ei, mas pastor, eu sou esse cara aí, eu voltei a rastejar. Então volta para o casulo de novo. Fica lá. Agora, pasmem. A palavra estar no casulo significa crisalidar, que é a mesma palavra para entrar em crise. Sabe o que Deus está dizendo? Você precisa de uma crise para sair de um lugar de rastejar para voar. Então você acha que está ruim, vai ficar pior. Porque você tem que ficar quieto. Enquanto você não ficar quieto, Deus não pode transformar você. Enquanto você tiver argumento, enquanto você tentar mostrar suas qualidades para os outros, para que eles te recebam, você não vai precisar mostrar suas qualidades para ninguém. Seus currículos não precisam. Deus não precisa, não se impressiona com isso. Deus se impressiona com a sua obediência de ficar ali, no lugar que Ele te colocou, quieto e agradecendo. Deus, obrigado. Sentado naquela cinza com um caco de telha na mão e dizendo: eu sei que o meu Redentor vive, e Ele vai se levantar e vai me tirar daqui. Eu sei que Ele vai. Aí o próprio Deus vem para conversar com você. Você está me entendendo, querido? Andar na teologia do coração é andar para cumprir o seu propósito, para cumprir o que Deus tem para você. Então vamos voltar para a teologia. Ou você respeita o ciclo, ou você vai andar em círculo. Esse ano quero paz no meu coração, quem quiser ser meu amigo. E está sempre enrolado. Aí agora venceu, aleluia. Não era. Faz a prova e reprova, faz a prova e reprova. E quem reprova tem que fazer a prova de novo. E reprova. Aí chega uma hora que você não quer mais nem o ciclo e nem o círculo. Aí você produz um circo. Você se torna um produtor de ilusão. Um produtor de ilusão, animador de plateia. Você faz da sua vida um circo. Você mostra para os outros uma alegria que você não tem. Quando vai todo mundo embora, que fecha as cortinas, você vai para casa chorar. Porque você é carente, decepcionado, triste. Porque você não respeita os processos de Deus na sua vida. Ei, fique lá até Jesus provar para você que Ele é tudo o que você precisa, que você não precisa de mais nada além dEle. Ele vai ser o seu amor, o seu grande amor, o grande amor da sua vida. Então você vai conseguir amar seu cônjuge, vai conseguir amar seus filhos, vai conseguir amar até aquela pessoa que te faz mal, essa que você está pensando nela agora. Você vai conseguir tocar todo mundo, ninguém mais vai. O cara para te ofender vai ter que passar luta. Ele vai ter que fazer um curso de ofensa para poder tocar você. Você não vai se ofender mais, porque
A maior obra da igreja é morrer. A maior missão da igreja de um cristão é morrer. Um cristão que não morre, ele não está pronto para se ressuscitar. Um cristão que não é morto, ele está sempre buscando seus direitos. A cruz é para te matar, querido. A cruz é para te crucificar. Pastor, Deus não quer me abençoar, não, Ele quer acabar com você. Quando não sobrar nada de você, que a vida dele agora está impregnada na sua vida, aí você vai poder dizer: já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E esse amor que eu agora tenho, eu tenho pela fé em Jesus Cristo. Eu tenho porque eu amo Jesus. Aleluia. Aleluia. E tem uma coisa: as pessoas não vão conseguir mais ver você, elas vão ver Jesus em você. Pessoas que não gostavam de você vão querer se aproximar, porque agora eles veem Jesus no seu colo, vê Jesus em você, vê Jesus no seu olhar, vê Jesus na sua vida. Ei, é possível. O que eu estou pregando para você é possível. Eu creio nisso de todo o meu coração, nessa metamorfose de sair de lugar de rastejo para andar num lugar de voos rasantes, de voos com o Senhor. Eu louvo a Deus por essa palavra, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Porque dele, origem, por ele o processo, para ele o destino. Ele é a origem, ele é o processo e ele é o destino. Porque dele, o que nasce nele vai terminar nele. Por isso que você precisa nascer de novo, você precisa nascer em Deus. Você nasceu na casa do seu pai, na sua mãe, mas você precisa nascer no processo divino. Você precisa entrar no trilho do Espírito Santo, naquilo que Deus preparou para você. Por isso te é necessário nascer de novo, Nicodemos. E Nicodemos não sabia, ele dizia: como? Eu vou voltar para o ventre da minha mãe? E ele disse: não, Nicodemos, você precisa nascer da água e do Espírito. Você precisa nascer de novo. Você precisa nascer para o propósito de Deus. De repente você está querendo fazer uma coisa que não é isso que Deus tem para você. Quando você nasce de novo, você passa a ser agora um cidadão do céu, um cidadão que agora vai viver a vontade de Deus. Isso vai causar angústia em você, vai causar tristeza em você no começo. Você não sabe mais como fazer, você fica pensando: puxa, todo mundo parece que dá tudo certo para os outros, para mim não. Aí você diz: quando eu não era crente parecia que dava tudo certo, eu era alegre, não era alegre. Você tinha que encher a cara para ficar alegre. Você precisava se drogar para ser alegre. Você precisava estar em várias camas com várias mulheres ou vários homens para ser alegre. Hoje não, porque a sua alegria não é mais de coisas de fora para dentro, é de dentro para fora. Às vezes não tem nada na sua mão para você ser alegre, mas existe uma alegria, um gozo no seu espírito. É isso que Paulo vivia na cadeia, gente. Por isso que ele dizia: ó, profundidade das riquezas. Ele estava preso, não tinha nem uma sandália no pé, talvez não tinha um travesseiro para dormir, um cobertor para se enrolar, mas ele dizia: ó, profundidade das riquezas. Ou seja, eu tenho uma riqueza que ninguém pode tirar de mim. Eu tenho uma riqueza que era de dentro para fora. Eu sou uma arca do tesouro. Ei, meu Deus, eu tenho riquezas. Eu vou confessar para você, esse Zé Mané aqui chamado Luiz Hermínio, às vezes eu abro a Bíblia, as coisas saltam dentro de mim. Eu digo: meu Deus, como alguém tão burro, tão ignorante, tão fora da casinha como eu pode entender uma coisa dessa no mundo do Espírito? Senhor, nem a NASA sabe disso, e o Senhor falou para mim. Aleluia. Ei, você precisa entender o que é uma aliança com o Espírito Santo. Você nunca mais vai chorar por migalhas, nunca mais vai comer debaixo da mesa dos seus donos.
Você vai achar que a mandaralá, barabarabaçu. Levanta a mão, solta um pouco, solta a unção, solta. Solta a unção. Eu vejo que esse lugar encheu de glória. Chegue a mandorobi, alabarabarabacê. Ei, meu Deus, enche a tua casa de glória. Enche a tua casa de glória. Ele alamandará labarabarabarabarabará. Ele alamandará labarabassou. Ei, meu Deus. Sim. Ei, alguém faz barulho aí? Alguém diga: eu estou entendendo isso, meu Deus. Eu estou compreendendo essa palavra, meu Deus. Eu vejo a sua glória nesse lugar, meu Senhor. Sim, meu Senhor, sim, meu Senhor. Toque o meu irmão com a tua glória, toque ele com o fogo do Espírito. Toque esse homem, toque essa mulher. Encha eles de paixão, encha eles de paixão. Sim. Só adore. Aproveite essa noite. Papai está em casa. Papai está em casa. Aproveite esse lugar. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Isso, alguém ora em línguas aqui. Toque com fogo, toque com fogo, toque com fogo. Toque. Oh. Aleluia! Isso, Deus, toque-os com fogo. Deixa a tua glória invadir a casa. Aleluia! Aleluia! Isso, vem, Reuel, vem. Toque-os com fogo, Deus, toque-os. Encha-os de paixão por ti. Encha-os de paixão. Encha-os de paixão por ti, Deus. Encha-os de paixão. Nós preparamos um lugar pra você, só pra você, Jesus. Nós preparamos um lugar pra você, só pra você, Jesus. E quando você estiver, vamos ficar só aos teus pés. Vamos ficar só aos teus pés, amado da minha alma. E quando você estiver, vamos ficar só aos teus pés. Simplesmente aos teus pés, te dando toda a honra. E quando você estiver, vamos ficar só aos teus pés. Vamos ficar só aos teus pés. Sei que estás aqui.
só aos teus pés. Vamos ficar só aos teus pés. Sim, Deus, só aos teus pés nós vamos ficar. Eu não vou pregar mais não, chega. Eu acho que vocês já entenderam. Eu acho que vocês já entenderam. Eu creio que a escama caiu dos olhos. Sim, sim. A escama caiu dos olhos. Eu percebo isso. Aleluia. Estás aqui. Querido, bota Isaías 43:10 aqui para mim. Senta um pouquinho você. Os irmãos que estão aqui na frente pode ficar aqui sem problema. Põe Isaías 43:10 aqui. Chá. Quem quer viver o processo de Deus? Isaías 43:10. Vós sois as minhas. Vós sois as minhas. A palavra testemunha aqui significa martos, que é a mesma palavra para mártires. Ele está dizendo assim: você é o meu mártir. Ele não está chamando você para pregar, ele está chamando você para morrer. Ele diz: vocês são meus mártires, diz o Senhor, o meu servo, a quem escolhi, para que saibas e me creias e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Você quer viver o processo? Olha o processo qual é. Se você for minha testemunha, se você for meu mártir, você vai entender que eu te escolhi, e você vai saber, você vai crer e você vai entender. Saber, crer e entender são processos. Saber uma coisa, você precisa saber quem Deus é para crer nele. Agora não é porque você crê nele, você entende tudo dele. Você vai ter que conviver com ele. Por isso você pode estudar as escrituras, fazer grandes cursos e aprender tudo, mas se você não convive com Deus. Por isso o nosso trabalho do Mevan Academy aqui não é transferir informações para você, é transferir vida, transferir ministérios, transferir coração. Nós não queremos que você aprenda, nós queremos que você viva, porque dificilmente você vai viver sem aprender, mas possivelmente você pode aprender sem viver. Para que, se você é minha testemunha, se você estiver disposto a morrer por isso, você vai saber quem eu sou. Você vai saber que eu te escolhi. Você vai saber que eu quero que você saiba, creia e por fim entenda. Porque o que você entender, ninguém mais tira de dentro de você. Acabou. Pode aparecer nova religião, pode aparecer nova forma, novo jeito, não tira. A multiforme sabedoria de Deus não veio para quebrar a essência, ela veio para trazer outras movimentações, mas a essência é a mesma para todas, a fé é a mesma para todas, o lugar é o mesmo para todos. Então nos nossos dias Deus está trazendo revelações, não é só para saber e nem só para crer, é para entender. Mateus 13:19 diz assim: ouvindo alguém o evangelho do reino e não entendendo,
o maligno vem e rouba-lhe a semente. Aí você fica na igreja recebendo oração, fazendo campanha, recebendo palavra, estando na fila, pastor me unge com óleo, toda semana, mas você não entende. E porque não entende, não desfruta. Você só desfruta do que entende. Você só desfruta do que entende. Você só desfruta do que entende. Atos 8, 26. Bota aqui para mim, meu irmão. Nós vamos terminar aqui. Nós vamos orar. Por isso eu me preocupo tanto que as pessoas saibam. Ele começou a falar, Atos 8, não é 18, 8. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está no deserto. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo, Mordecai, rainha dos etíopes, a qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para quê? Esse homem, ele foi em Jerusalém adorar. Ele foi lá, adorou e estava voltando para casa. Vamos, gente, muda. E regressava, e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Veja bem, o homem foi, adorou em Jerusalém, veio na carruagem lendo o profeta Isaías. Filipe está lá em Samaria pregando num congresso de avivamento. Todo mundo se convertendo em Samaria, todo mundo aceitando Jesus em Samaria. Até Simão o mágico entregou a vida para Jesus em Samaria. Deus foi lá em Samaria e disse: Filipe, vá para o deserto. Mas como? Eu estou pregando aqui, tem uma multidão na minha frente. Deus diz: sai daqui e vai para o deserto. Quem é que tira um homem de uma plataforma de avivamento para botar ele correr do lado de uma carroça no deserto? Só Deus faz isso. E aí Filipe foi, regressava e assentado no seu carro lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e junta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? Ele responde, ele disse: como poderei entender se alguém me não ensinar? E regou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. Segura aqui, não muda, deixa aqui. Você está me entendendo? Filipe está aqui em Samaria pregando, uma multidão, gente arada, coisa arada, milagres, maravilhas. Deus diz: Filipe, para tudo aí e vai para o deserto, porque tem um cara que foi adorar, está voltando e não entendeu nada. Ele está adorando e não entendeu nada, Filipe. E esse cara, ele é assim com a rainha de Etiópia. Eu quero entrar na Etiópia. Você está me entendendo? Deus tira um homem de um lugar de avivamento, pregando para uma multidão, para uma cidade inteira, para pregar para um homem que estava voltando para casa sem entender. Porque para Deus é mais importante que você entenda do que você só adore sem entendimento. Aí Filipe parou e ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e assentasse. Versículo 32. E o lugar das escrituras que li era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração, porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles a caminho, chegaram ao pé de alguma água. E disse o eunuco: eis aqui água, o que me impede que eu seja batizado? E aí Filipe responde: você não pode ser batizado, você não é dizimista. Filipe respondeu: você não é dizimista, você não pode ser batizado, você não vai na célula, você não vai no grupo, você você é casado, solteiro, sou tico-tico no fubá. Não pode ser também batizado, você não pode, você não é santo.
E disse Filipe: é lícito, se creres de todo o coração. E respondendo ele disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Não importa a sua condição, é importante que você creia quem Jesus Cristo é. Não importa se você ainda é um viciado, não importa se você ainda está preso à imoralidade. Se você crer essa noite que Jesus é o Filho de Deus e tiver coragem de entregar a sua vida a Ele, é lícito. Porque batismo não é doutrina de santificação, batismo é mandamento. Quem crê e for batizado. As coisas de Deus não dependem das suas boas qualidades. As coisas de Deus dependem se você sabe, crê e entende. Por que ele quis ser batizado? Porque ele entendeu. E por que ele entendeu? Porque Deus se preocupou com alguém que não entende e mandou um pregador lá falar, ensina para ele, porque ele não entende. Tem alguém aqui nessa noite que gostaria de crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e gostaria de entregar sua vida para Ele hoje, independente de como está o estado da sua casa, o estado do seu casamento, o estado das suas finanças, o estado da sua família, independente de como está o estado da sua cabeça, o estado do seu coração. Ah, meu Deus, alguém está acreditando nisso? Tem alguém aqui hoje que diz: eu quero crer, eu quero e eu creio que Jesus é o Filho de Deus e eu quero entregar minha vida para Ele agora. Tem alguém aqui? Sai do seu lugar e vem aqui na frente, eu quero orar por você. É só crer, meu amigo. Se você crer, verás a glória de Deus. Se você crer, verás a glória de Deus. É só crer, menina. Glória a Deus. É só crer, menina. Glória a Deus. Uma só coisa pedirei. É só crer, mulher. Me ajudem aqui. É só crer. Para almejar a tua face. Nós preparamos uma só coisa é necessária. Abraça essa menina. Que eu possa morar na tua casa para beijar tua face. Nós preparamos um lugar para você, só para você, Jesus. Nós preparamos um lugar pra você, só pra você, Jesus. E quando você estiver, vamos ficar só aos seus pés. Vamos ficar só aos seus pés. E quando você estiver, vamos ficar só aos seus pés. Vamos ficar só aos seus pés. Estende a mão para cá, querido. Oh, profundidade das riquezas. Isso é riqueza de Deus. Isso é riqueza para Jesus. Pai, obrigado porque essas pessoas foram convencidas pelo Teu Espírito. Obrigado porque essas pessoas se renderam a Ti e foram convencidas por Ti
que Tu és o Deus vivo, único, e não haverá outro além de Ti. Nunca houve e nunca haverá. Elas souberam hoje quem Tu és. Elas creram em quem Tu és. Agora daqui por diante elas vão começar a entender quem Tu és, Senhor. Com a ajuda da igreja elas vão entender quem Você é, Jesus. Eu oro, Senhor, para que Teu nome seja glorificado. Sim, Deus. Eu oro para um novo tempo sobre a vida desses homens. Oro para que a Tua glória se manifeste na vida deles, Pai, em nome de Jesus. Sim, Deus. Traz um tempo novo para este homem que veio de tão longe, Deus. Toque o Senhor com fogo essa geração. Toque com fogo essa geração. Aleluia. Glória a Jesus.